Olá, tudo bem com você? Está no ar o nosso Ver e Viver. E que alegria compartilhar contigo esse momento especial, o nosso programa. E eu já quero convidar você, além de continuar assistindo aqui ao nosso Ver e Viver, também participar com a gente através do nosso Instagram. O Instagram aqui do programa, hein, gente? @Ver e Viver Maringá. Assim, você também pode participar do Instagram da sua apresentadora favorita. Você pode mandar lá suas mensagens, pode também compartilhar com a gente, marcar no story uma foto que você está aqui assistindo a gente. É @Flávia Sobral Oficial. E, gente, tem uma novidade muito especial que eu quero compartilhar com vocês, que é o YouTube do nosso programa. Sim, a gente tem um canal no YouTube e o meu pedido para você é para que você vá lá, já comece a seguir, já curte, já ativa o sininho para você assistir o nosso programa através do canal do YouTube do Ver e Viver, que é Ver e Viver Maringá. E hoje aqui no nosso programa, nós temos a presença da doutora Ellen Pelisson, ela que é advogada da área previdencialista. E nós vamos falar hoje, gente, sobre um tema que é muito, mas muito importante. A gente não fala sobre ele, inclusive, mas a gente precisa, viu, se prevenir e entender como funciona, que é a pensão por morte. Quem tem direito? Como funciona? Uma dúvida que ocorre muito é, será que se a pessoa casar de novo ela perde essa pensão? A doutora Ellen está aqui hoje e vai responder para a gente todas essas dúvidas com toda certeza. E eu já quero falar para você que está em casa acompanhando a gente, gostou do meu modelito hoje? Achou legal aqui a minha roupa, o meu blazer? É a nova coleção da Azoure, uma collab que nós fizemos, gente. Olha que legal. Tem umas roupas lindíssimas que é assinada pela Flávia Sobral, a sua apresentadora. E aí, você gostaria de ter essas peças aí para você? Vale a pena, hein? É só você entrar no Instagram da Azoure, vai lá, contata as meninas que você pode tanto ter as roupas para você, como também você pode revender as roupas da Azoure. Uma mais linda que a outra, e isso eu posso garantir para você. E já que a gente fala de beleza, a beleza está muito ligada à questão da saúde. Uma pele bonita, um corpo saudável, uma pessoa forte, uma pessoa bem cuidada. Tem que estar com a saúde em dia, não é verdade? E é por isso que nós temos aqui os nossos especialistas que falam justamente sobre saúde em dia. Vamos acompanhar? Sobre como a gente monta os nossos tratamentos capilares, como que a gente faz, o que a gente usa, qual que é a diferença de uma coisa para outra, como que funciona. Principalmente agora que a gente está nessa pegada aí das canetas emagrecedoras, o pessoal tem perdido peso, o pessoal tem conseguido fazer um controle legal de diabetes, só que a gente sabe que a perda de peso rápida numa bariátrica dessas canetas, elas fazem altera, né, bastante o metabolismo aí do fio e a gente tem uma queda de cabelo. A gente normalmente tem um eflúvio nessa época, assim, pós-emagrecimento. Então, como a gente monta esses protocolos? A gente faz uma avaliação dos exames laboratoriais, faz uma avaliação do exame do couro cabeludo, para saber que tipo de fio você tem, que tipo de fio que está caindo. A gente consegue avaliar se é mais telógeno, mais anágeno, a gente consegue ter esse espelho todo da queda para começar a tratar. E como daí eu monto os protocolos? Vai com medicação para casa, pode fazer injetável, pode fazer soro, pode fazer os protocolos de MMP com laser, alta frequência, LED de baixa intensidade e injetar diretamente no couro cabeludo as medicações que aquele paciente está precisando, não importa se são vitaminas, se são hormônios, são fatores de crescimento. Nós temos usado com muito sucesso, um resultado muito legal, os exossomas associados ao PDRN, que faz uma regeneração aí do folículo, então é bem interessante. Então a gente faz toda essa avaliação prévia para eu conseguir montar para vocês um protocolo capilar interessante, que dê resultado, e juntamente com o tratamento da haste, que daí são os shampoos, as máscaras, condicionador, leave-in, o que a gente daí vai usar em casa. Então vem para avaliação. Muito obrigada, doutora. É muito bom te receber aqui no nosso Ver e Viver e falando justamente sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. E já que a gente fala de saúde, quem é que gosta de se alimentar bem?
ir num restaurante chique, bonito, gostoso. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Triunfal? Quem traz essa novidade e esse recado pra gente é a Letícia. Venha viver momentos únicos no Triunfal. Reserve a sua mesa e embarque nessa viagem gastronômica. Aqui, cada detalhe é pensado para te proporcionar uma experiência inesquecível. Do ambiente aconchegante aos pratos cuidadosamente preparados com inspirações de várias partes do mundo. Seja bem-vindo ao Triunfal, um restaurante de culinária internacional que vai te levar para uma viagem de sabores sem sair da cidade. Muito obrigada, Lê. Como é bom ter você aqui falando desse restaurante que eu verdadeiramente sou apaixonada. Eu já quero cumprimentar aqui a doutora Ellen, que hoje vai falar com a gente sobre pensão por morte. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Flávia. Obrigada por me receber aqui novamente. E que prazer falar com você e justamente sobre esse tema que é tão importante. Já quero saber, o que é a pensão por morte, doutora? Então, a pensão por morte, ela também é um benefício, um dos benefícios da Previdência Social, e ela tem o objetivo de substituir a renda daquele provedor da casa. Pode ser o homem e também pode ser a mulher. Ah, se a mulher faleceu, o homem também O homem pode ter também, direito. não é só para a mulher, não é só a mulher que tem direito à pensão por morte. O homem também pode receber a pensão por morte da sua esposa ou companheira também. Aí quando você fala desse direito, é importante, tá aí uma dúvida que foi esclarecido para mim e que eu nunca imaginei na vida que o homem também tivesse esse direito. Porque a gente imagina que a mulher, ela tem o direito porque geralmente o homem é o provedor, né, doutora? Sim, mas até a Constituição de 1988, esse benefício era destinado apenas para a mulher. Só a mulher recebia a pensão por morte, o homem não. Então, sua dúvida, né, a sua dúvida faz sentido. Ah, legal. E quando o provedor falece, né, o pai dessa família, tem a mãe, que no caso é a viúva, né, e tem mais filhos. Como é feita essa distribuição? Então, a pensão por morte, então, primeiramente, ela é destinada para os beneficiários, que a gente fala da primeira classe, que é o cônjuge, companheiro ou companheira, os filhos não emancipados, menores de 21 anos, inválidos, aí independente da idade. Essa invalidez pode ser intelectual, mental ou deficiência grave. Então, essa é a primeira classe, não precisam comprovar dependência econômica para ter direito ao benefício. A segunda classe são os pais deste segurado da Previdência Social. Existindo a primeira classe, os pais não recebem. Para os pais receberem apenas se não tiver ninguém da primeira classe. E a última classe, que são os irmãos deste segurado. Então, se o irmão falece e aquele irmão mais novo, mais velho, inválido, deficiente intelectual ou mental, era dependente deste segurado, aí neste caso, nos pais e irmãos precisam comprovar a dependência. Então, o benefício de pensão por morte é dividido dessa seguinte maneira. E, existindo lá o cônjuge ou filhos de primeira classe, o benefício é dividido da seguinte maneira. Cota familiar, 50% do valor da pensão e depois 10% para cada beneficiário. Então, 10% para a esposa ou companheira ou companheiro e para cada um dos filhos. Aí, na medida do que os filhos vão adquirindo maioridade ou vão eliminando o caráter da deficiência, né, conseguiu se recuperar de uma deficiência grave, aí elimina e aqueles 10% não revertem, não. Aí somente a esposa recebe os 50% e mais 10% da sua cota. Então vai diminuindo mesmo Vai diminuindo, o valor. até o limite de 100%. E se, por exemplo, morreu a avó, né? O neto morava com a avó e ele ainda não completou a maioridade, digamos assim. Ele tem direito a essa pensão? Sim, os netos, eles têm direito à pensão por morte, desde que estejam sob a tutela ou a guarda dos avós, né, ou avó ou avô. Eles têm direito, sim, à pensão por morte dos avós. E quanto tempo demora para esse trâmite ocorrer ali através do INSS, doutora?
O pedido de benefício de pensão por morte, ele costuma ser rápido, desde que a documentação esteja toda regularizada. Então, se é um casamento formal, né, tem um casamento no civil, costuma ser rápido. 45 dias esse benefício é concedido. Há casos de união estável, de companheiro, companheira, em que precisa comprovar a união estável com documentos. Aí, nestes casos, pode decorrer um tempo maior, pode depender de provas testemunhais, então não costuma considerar esse prazo de 45 dias. Pode ser desde que a documentação esteja toda em ordem, mas costuma demorar um pouco mais. Porque, por exemplo, eu não sei se é possível provar, né? Sobre a questão do neto. Ele mora com a avó, né, desde que nasceu praticamente, mas não teve, não foi comprovado isso perante a lei. Não foi organizado ou registrado essa tutela, Sim. digamos assim. É informal. É informal. E aí, nesse caso, tem que provar, né, doutora? Neste caso, vai ter que provar e é apenas judicial. É possível, é uma guarda de fato que a gente fala, né? E nestes casos, mesmo no caso que tenha guarda já judicialmente deferida pelo juiz, é preciso demonstrar a dependência econômica, não é presumida nestes casos. E também, falando de prazo de 45 dias de benefício, que é o prazo que está na lei. No caso de filho maior inválido, que também tem direito à pensão por morte dos seus pais, ele vai passar por uma perícia no INSS, junto ao INSS. Então, vai extrapolar o prazo de 45 dias. E até é uma questão que eu queria entender um pouco mais, no caso dessa deficiência, porque existem algumas coisas que acontecem, a pessoa ficou com algum tipo de problema, algum tipo de sequela, mas ela consegue viver, trabalhar. Hoje, inclusive, a gente tem algumas leis que amparam as pessoas que têm deficiência, que são os PCDs, alguns trabalhos, inclusive, que são específicos para essa condição, vamos dizer assim, né? Mas e se essa pessoa depende mesmo dessa aposentadoria? Ela tem que viver provando, doutora? Ela vai ter que provar. Ela vai ter que provar essa deficiência, ou grave, ou deficiência intelectual, ou mental. E é importante que essa deficiência tenha surgido anteriormente ao óbito do segurado, ou do genitor, ou do seu irmão, mas tem que ter surgido antes do óbito. Não pode ter surgido depois do óbito para requerer a pensão por morte. Entendi. E no caso, se os dois provedores, né, o pai e a mãe, vamos dizer assim, falecerem, os filhos têm direito e até quando eles têm esse direito? É possível cumular, né? A gente fala desse caso, então, de cumulação de pensão por morte. Neste caso, faleceu o pai e a mãe, e ficou um filho menor ou maior e inválido, ele pode sim cumular as duas pensões, do pai e da mãe, sem problema nenhum, tá? O que vai acontecer é que pode haver uma diminuição do valor da pensão. Se for pensões de valores maiores de salário mínimo, então ele vai acumular as duas, mas aí vai haver uma redução no valor do benefício mensal, da renda mensal inicial. Até porque diminuíram também as pessoas dentro da casa, né? Nesse caso, a gente consegue até acompanhar esse raciocínio. Né? E, doutora, a pergunta que mais esperada, né, do dia. Quem recebe pensão por morte? Perdeu o marido ou perdeu a esposa? Pode casar novamente? Essa é uma dúvida muito comum mesmo. E as pessoas estão com razão de ficar em dúvida e receosas porque podem perder o benefício. Mas se o falecido era segurado da Previdência Social e o benefício que recebe é do INSS, o benefício de pensão por morte, pode se casar novamente, pode constituir uma outra união estável que não perde o benefício. Mas, se o benefício for de um órgão público, por exemplo, eu sempre oriento a olhar a legislação local. Então, se é prefeitura, olhar a legislação, se permite ou não. Por exemplo, aqui na nossa cidade, não é possível constituir
uma nova união estável ou um novo casamento, porque vai perder este benefício. Só não vai perder o benefício se comprovar que não houve alteração da renda familiar, que ainda depende. Mas aí você vai precisar comprovar isso no órgão público ou judicialmente. E na maioria dos casos acaba perdendo o benefício sim, quando é órgão da prefeitura, ou estado ou união, mas INSS não. Tá certo. Doutora, fala pra gente ter um Instagram, que lá, gente, a doutora sempre posta, tá sempre dando dicas do direito, do dever de cada cidadão. É bem legal a gente acompanhar o Instagram da doutora. Ai, claro, eu menciono sim. É Ellen Pelisson, Ellen com H, Pelisson, _ advogada. Sempre aparece aqui enquanto a gente fala, né, gente? Muito obrigada, doutora, por ter vindo esclarecer aqui as nossas dúvidas, principalmente em relação a esse tema, que é um tema difícil da gente falar, mas ao mesmo tempo tão importante. Eu que agradeço esse espaço que você me concede sempre. Que legal. E a gente segue aqui. Eu quero falar para você do mercado imobiliário. Você está entendendo bem desse mercado? Como anda? Está em crescimento, isso a gente sabe, não é verdade? Vamos acompanhar um pouco mais? Você sabia que milhares de pessoas compram imóveis na planta e só descobrem os problemas quando já é tarde demais? Comprar um imóvel pode ser um sonho, mas sem atenção ele pode também se tornar um verdadeiro pesadelo jurídico. Leia com atenção o contrato, principalmente as cláusulas do financiamento, prazos, reajustes. Veja também se tem uma previsão com data clara para a entrega do empreendimento e se existe já uma cláusula prevendo uma indenização caso ocorra esse atraso. E lembre-se, o memorial de incorporação mostra exatamente aquilo que você está comprando. Outra orientação que eu sempre passo aos meus clientes é verificar a saúde financeira da construtora. Verificar se ela tem muitas ações judiciais, se ela tem títulos protestados e, principalmente, você fazer uma visita em obras em que ela já tenha entregue anteriormente para averiguar o padrão e a qualidade da construção. Já atendi compradores que só descobriram os problemas quando receberam as suas unidades. Por isso é muito importante fazer um laudo de vistoria na entrega das chaves, muito bem especificado, com calma, observando todos os detalhes e especialmente se aquilo que foi prometido no memorial de incorporação foi efetivamente previsto na unidade que você está recebendo. Comprar um imóvel na planta pode ser um ótimo negócio, desde que você faça com muita responsabilidade. Por isso, pergunte, busque orientação jurídica, faça tudo o que tiver ao teu alcance. Porque para conquistar o seu sonho, primeiro você deve protegê-lo. Que interessante, hein? Todo dia eu aprendo um pouco mais aqui nesse programa. E eu quero aprender um pouco agora com as dicas da Gra, que vem falando sobre as mídias sociais. Oi, Flávia! Hoje o papo é rápido, mas é super importante. Você responde os comentários nas suas redes sociais? Se você não responde, você está perdendo uma grande chance de crescer por aqui, viu? O Instagram entende que quando tem conversa nos comentários, o post é relevante. Ou seja, quanto mais interação, mais entrega. E além disso, responder os comentários mostra que você se importa com a sua audiência. E atenção, não precisa ser um texto grandão não. Pode ser um emoji, um obrigada ou até uma pergunta de volta para manter a conversa viva. Então, da próxima vez que alguém comentar no seu post, não deixa ele no vácuo não. Responde, interage e mostra que você tá ali de verdade. Gostou dessa dica? Até a próxima semana! Que bacana, hein, Gra? Obrigada por nos ensinar todos os dias aqui no nosso Ver e Viver. E agora eu quero ir para o intervalo comercial e, na sequência, a gente continua aprendendo, entendendo e falando com os nossos especialistas. Não sai daí, não. Black Junina das Farmácias São Paulo. Descontos de tirar o chapéu. Óleo extraordinário Seve por R$ 32,99 cada. Fralda Huggies Supreme Care por R$ 66,99 cada. Toalhas umedecidas Huggies tripla proteção por R$ 9,99 cada. Kit shampoo e mais condicionador Elseve por R$ 25,99 cada. Kit Pantene ampola de tratamento com 3 unidades por R$ 17,99 cada. Loção hidratante Nivea Body Milk por R$ 22,90 cada. De 13 a 24 de junho. Farmácia São Paulo, tudo para cuidar de você.
Você sabia que o MEI só pode administrar bens imóveis de sua propriedade? Isso mesmo, o microempreendedor individual está proibido por lei em administrar imóveis de terceiros e atuar como imobiliária. Além disso, o MEI não está autorizado a comprar e vender imóveis com fins lucrativos de forma recorrente. Nesse caso, é necessário abrir uma empresa em outro regime tributário, por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Continuar atuando desta forma como MEI configura irregularidade junto à Receita Federal e à Prefeitura do município. Por isso, antes de investir em qualquer atividade como MEI, é importante consultar um contador para saber se a sua atividade é viável por esse tipo de empresa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Quer roupas sempre cheirosas e com perfume duradouro? Experimente o amaciante concentrado Soft Plus. Suas cápsulas de perfume garantem uma fragrância prolongada que permanece nas suas roupas por muito mais tempo. E o melhor, rende 4 vezes mais que os amaciantes comuns. Soft Plus. Perfume que dura e economia que vale. Em Maringá, a tradição tem um olhar especial. Francisco Morales, o Chiquinho, fez história aqui, ajudando gerações a enxergar melhor. Hoje continuo com o mesmo legado, atendendo cada cliente de uma forma especial. Trabalhamos com os melhores produtos, inclusive com a Paco Morales. Aqui na Ótica Diamante você encontra desde grifes exclusivas até lentes de alta tecnologia. Ótica Diamante é ver a vida com bons olhos. Corre e aproveite as ofertas arretadas da Black Junina das Farmácias São Paulo. Desodorante aerosol Bozano Monange Leve 2 ou mais por R$ 7,90 cada. Protetor labial Lip Care Nivea por R$ 15,90 cada. Tintura Coleston Cores por R$ 19,99 cada. Fralda Plenitude Roupa Íntima por R$ 53,99 cada. Shampoo ou condicionador Ciege Eudora por R$ 36,99 cada. Máscara capilar Ciege Eudora por R$ 62,99 cada. De 13 a 24 de junho. Farmácia São Paulo, tudo para cuidar de você. E já estamos de volta com o nosso Ver e Viver. E eu quero falar com você que está aí acompanhando a gente. Já foi lá no nosso YouTube? Já ativou o sininho? Segue a gente lá também, tá bom? Vai lá no nosso canal, Ver e Viver Maringá. Pode caprichar lá, curtir, compartilhar, comentar, mandar para as pessoas que você gosta, porque eu vou ficar muito feliz, tá bom? E eu já quero convidar a Grazi, que ela vem falando sobre a Village Marcas e Patentes. Você sabe a diferença entre marca e patente? Muitas pessoas confundem, mas são proteções diferentes. Por exemplo, dizer vou patentear a minha marca, você sabia que isso não existe? Calma aí que eu vou te explicar. Marca identifica um produto ou um serviço. Ela é o nome, o símbolo, o slogan que vai diferenciar o seu negócio no mercado. Já a patente é a proteção de uma inovação, um produto novo. Isso vai garantir com que só você possa comercializá-lo. Quer registrar a sua marca ou patentear a sua invenção? A Village te ajuda nisso. Temos quase 40 anos de experiência, escritórios no Brasil, Alemanha, China, Estados Unidos. Somos especialistas. Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em te ajudar e assessorar você em todo o processo. Muito obrigada, Grazi. É sempre muito bom te receber aqui e, claro, ajudar as pessoas a fazer o que é justo, o que é correto nas suas marcas, fazendo o registro devidamente. E falando em direito, em dever de cada cidadão, vamos convidar o nosso Doutora Responde, que vem respondendo aqui as dúvidas da nossa comunidade. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Raquel Minicó, sou advogada especialista em cidadania europeia. Estou aqui para falar sobre a Lei da Memória Democrática, a lei que dá o direito a você, descendente de espanhol, recuperar a sua cidadania. Pois bem, a lei está chegando ao fim. 21 de outubro é o prazo máximo para entrar com esse pedido nos 5 consulados que estão aqui no Brasil, que fazem esse tipo de processo. Caso você tenha um pai, um avô ou um bisavô espanhol, você tem direito sim à sua cidadania. Fique atento, o prazo está para acabar.
Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de ter uma cidadania espanhola e poder passar esse legado de geração para geração. Muito obrigada, doutora. Todos os sábados aqui no nosso Ver e Viver, a gente acompanha o nosso Doutora Responde, que traz as suas novidades, que fala também sobre o direito e sobre o dever de cada cidadão. E uma novidade especial que a gente recebe hoje no nosso programa, um toque de harmonia. A doutora Elisângela, a nossa biomédica, vem falar um pouco sobre como cuidar da nossa pele e também sobre as vitaminas que o nosso corpo necessita. Elis, é com você. Olá, eu sou a doutora Elisângela Martins, biomédica esteta, e hoje eu quero falar com você sobre um protocolo que é muito procurado nessa época do ano, que são os peelings. O peeling é uma composição de vários ácidos, aonde a sua aplicação ela é realizada na pele e através dessa aplicação nós conseguimos atingir várias camadas, ou seja, a camada superficial, a camada mediana e a camada mais profunda da pele. Essa aplicação ela vai promover uma descamação controlada na região onde ela foi aplicada. E através dessa descamação, a gente consegue uma melhoria na qualidade de pele, a gente consegue um estímulo de colágeno, a gente consegue também a redução tanto de manchas de acne e espinha, como a gente também consegue o clareamento das manchas de melasma. Então, se você procura um protocolo que é minimamente invasivo, porém visível logo na primeira aplicação, o peeling é uma ótima opção para que você realize nesse inverno. Muito obrigada, doutora Elis. É muito especial te receber aqui no nosso Ver e Viver e aprender um pouco mais com as suas dicas também. E você, gostou do nosso programa? Foi especial? Eu espero que sim, porque para nós é muito especial contar com a sua audiência. Te espero sábado que vem, hein? Um beijo mais que especial e um ótimo fim de semana. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau.